Vamos falar sobre soluções. Soluções. Solução nada mais é do que um nome dado para toda mistura homogênea. Se eu tenho uma mistura homogênea, onde eu não reconheço as fases dela, certo? Por exemplo, água com um pouco de açúcar ali, eu misturo bem, eu não sei mais o que é água, o que é açúcar, tá misturado, eu não reconheço as fases, então é uma mistura homogênea e, portanto, é uma solução. A solução é a mesma coisa que mistura homogênea. Então, vamos supor que eu tenho aqui um frasco com água e ácido clorídrico, HCl, ácido clorídrico dissolvido nessa água. Então, ácido clorídrico aquoso, certo? Então, lembrando alguns conceitos, né? A água aqui seria o solvente e o ácido clorídrico seria o soluto, né? O soluto é aquilo que está dissolvido no solvente, que no caso é a água, né? E a solução seria o conjunto de soluto mais o solvente. Mas enfim, um fato é que eu não sei muita coisa sobre essa solução aqui, né? Eu sei que eu tenho ácido clorídrico dissolvido em água, mas eu não sei quanto ácido clorídrico eu não sei qual é a concentração, digamos, em gramas por litro de ácido clorídrico, eu não sei quantos mols de ácido clorídrico eu tenho para cada litro de água, enfim, eu sei bem pouco sobre essa solução. E é por isso que foram criadas várias formas de expressar a concentração nas soluções, principalmente as soluções aquosas, que é o que nós vamos ver mais, são as soluções aquosas, onde o solvente é a água, né? Então, vamos ver algumas formas que foram criadas para expressar a concentração. E existem várias e várias formas, algumas delas existem só nos livros e na prática são poucos usadas, mas nós vamos ver aqui algumas que são, digamos assim, que costumam ser cobradas em testes, enfim. A primeira forma é a concentração comum. Concentração comum. Identificada pela letra C maiúscula, letra C maiúscula. A fórmula da concentração comum é massa do soluto dividido pelo volume de solução. Certo? Massa geralmente expressa em gramas e o volume geralmente expresso em litros. Então, geralmente é gramas por litro. Então, vamos supor que aqui nessa solução eu tenho 30 gramas de ácido clorídrico dissolvido em 0, aliás, vamos tornar um pouco mais difícil, 500 mililitros de água. Aliás, 500 mililitros de solução. Eu tenho 30 gramas de HCl em 500 ml de solução. 500 mililitros de solução. E vamos supor que eu queira calcular qual é a concentração comum dessa solução. Bom, a concentração comum é igual à massa de soluto. A massa de soluto é 30 gramas, né? O soluto é o ácido clorídrico. Então, 30 gramas dividido por volume de solução. Bom, o volume de solução geralmente é expresso em litros, né? Então, vamos converter esses 500 mililitros para litros. Bom, sempre que você tiver esse mili, esse m aqui na frente, significa a milésima parte, né? Por exemplo, miligrama, milésima parte da grama, milímetro, a milésima parte do metro, mililitro, a milésima parte do litro. Então, para converter de mililitros para litros, você só divide por 1000, né? Porque é a milésima parte. Então, 500 dividido por 1000 é 0,5 litros. Então, a concentração comum é 30 gramas dividido por 0,5 litros. 30 dividido por 0,5 é 60 gramas por litro. Então, a cada litro de solução, eu tenho 60 gramas de soluto, de ácido clorídrico. Né? E é importante aqui, você pega a massa do soluto, às vezes a questão tem uma pegadinha, ela dá a massa de solução, né? Mas a concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume de solução. Certo? Isso é uma forma de expressar concentração. Outra forma de expressar concentração é a chamada concentração em quantidade de matéria, ou, de uma forma bem mais simples, molaridade. Molaridade. Não confundir com moralidade, né? Molaridade. E a molaridade é indicada pela letra C minúscula e ela é igual a quantidade de matéria de soluto dividido pelo volume de solução.
certo? Concentração em quantidade de matéria, porque eu tenho a quantidade de matéria envolvida, né? Geralmente, a molaridade, que é a concentração em quantidade de matéria, é expressa em mols por litro, certo? A quantidade de matéria é sempre em mols, né? E o volume, geralmente, em litros. E alguns livros, ao invés de usarem mol por litro, eles usam a letra M. M maiúsculo. M maiúsculo significa molar. Molar. Certo? E o M maiúsculo nada mais é do que uma substituição para mols por litro. Molar, ou M maiúsculo, é a mesma coisa que mols por litro. Assim como, por exemplo, a gente chama Newton. Newton, certo? A letra N maiúscula é uma abreviação de quilograma vezes metro por segundo ao quadrado lá na física, né? Newton é uma abreviação disso aqui. Então, o molar é uma abreviação de mol por litro, né? É semelhante ao Newton, só que é outras unidades. Então, vamos calcular a molaridade dessa nossa solução aqui. Qual é a concentração em quantidade de matéria ou qual é a molaridade? Bom, é a quantidade de matéria de soluto dividido pelo volume de solução. Qual é a quantidade de matéria de soluto? Aqui eu tenho 30 gramas de HCl. Quantos mols é isso, né? Quantidade de matéria é a mesma coisa que mols. Quantos mols é isso? Bom, eu sei que a massa molar do ácido clorídrico, se eu olhar na tabela periódica, o hidrogênio tem massa 1, o cloro massa 35,5, somando eu fico com 36,5 gramas por mol. Então, quantos mols eu tenho nas 30 gramas? Bom, é só dividir, né? Eu já fiz vários vídeos sobre isso. 30 dividido por 36,5, aproximadamente 0,82 mols, né? 0,82 mol. Então, nós podemos calcular a molaridade agora, né? É a quantidade de matéria dissoluto, então 0,82 mols, mol, né? Menos que 1 mol, dividido pelo volume de solução. Qual é o volume de solução? 0,5 litros. Nós ainda estamos nesse exemplo. 0,5 litros. E isso é igual, então, a 0,82 dividido por 0,5 é 1,64. Deixa eu ver. 0,82 dividido por 0,5 é mols por litro, né? Mols por litro. Ou alguns livros ainda podem trazer 1,64 m, ou seja, 1,64 molares, que é exatamente a mesma coisa que mols por litro. Certo? O que quer dizer a concentração em quantidade de matéria molaridade? Nesse caso aqui, 1,64 mols por litro. Significa que a cada litro de solução, eu tenho 1,64 mols de soluto. Né? No caso aqui, eu tenho meio litro, então eu vou ter a metade disso. Né? Eu vou ter 0,82 mols. Bom, mas era isso por esse vídeo, essas duas formas de expressar a concentração. Concentração comum, massa de soluto dividido pelo volume de solução, e molaridade, quantidade de matéria de soluto dividido pelo volume de solução. Era isso e até o próximo vídeo.